O que acontece é o seguinte, deixa eu explicar bem a vocês. A questão no Brasil, de nossa eleição, ela não é uma eleição exclusiva do Brasil, tá? Esquece isso. Não é Brasil. Não é um indivíduo contra outro indivíduo. Né? Não é Lula contra Bolsonaro e vice-versa. A nossa eleição aqui, ela tem um aditivo ou diversos aditivos que não são normais em eleições de outros países. Por quê? Porque o mundo inteiro, o G7, que agora são mais até, né? Eles têm interesse que entra um cara de esquerda. Porque hoje o governo mundial é de esquerda. E Bolsonaro peitou as ONGs, peitou diversas entidades estrangeiras dentro do país, colocou mais de 3 ou 4 vezes um número de militares na Amazônia, em pontos estratégicos, reativou alfândegas aonde não tinha, botou fiscais de barreira, todos militares. Então foram pegos dezenas e dezenas de milhares de quilos de ouro, diamante, esmeralda, tudo que ia saindo para fora. Vocês talvez não tenham acompanhado, outros talvez tenham, mas eu tenho acompanhado tudo isso. O ouro saía de tudo que era jeito, até dentro de motor de moto. Centenas de motores de moto, um motor vazio por dentro, só a casca por fora e o recheio era ouro. Tá? Indo para a França, isso foi pego pelos militares. Né? Eram toneladas que saíam todo mês. E começou a atrapalhar. E não é só ouro, não. Nós temos nióbio, nós temos grafeno, e nós temos um outro mineral raríssimo, mais caro que ouro e diamante junto, que é o tântalo, e só existe onde tem nióbio. O nosso nióbio já é tirado daqui a mais de 60 anos. O povo só começou a descobrir o que era nióbio, inclusive eu. Eu fui saber quando o Dr. Enéas Carneiro começou a falar que o Brasil era riquíssimo em nióbio, e ninguém sabia o que era nióbio. Era escondido do povo brasileiro. Por quê? Porque o nióbio vai para os grandes países. Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra, eles dominam o nióbio. A Inglaterra vende o nióbio, compra do Brasil a preço de lixo e vende a preço de ouro lá fora. Não pode existir avião a jato sem nióbio, porque senão a turbina derrete. A turbina do avião só funciona porque ela é feita de nióbio, ela leva nióbio. Satélite que vai para o espaço, idem. Os supercomputadores, idem. Você tem o Canadá, que tem 3% do nióbio do mundo, é um país rico, onde ninguém paga a plano de saúde, porque a saúde é bancada pelo Estado através da venda de nióbio. Nós temos 97% de nióbio e o povo morre na fila do INSS. Então, o objetivo dos grandes dominadores globais é manter o povo na merda, na miséria e cada vez menos gente aqui dentro. Né? Porque eles não querem o que está em cima da terra, eles querem o que está embaixo da terra. E Lula sempre favoreceu isso, a esquerda sempre favoreceu isso. São vendidos. Ele não quer patriota. A esquerda não tem pátria. Tanto que vocês veem o que ele fez com o dinheiro brasileiro, mandando para tudo quanto é país, e o povo aqui numa miséria filha da puta. Foi fazer hidrelétrica em outros países, foi fazer metrô em outros países, perdoou dívida de países da África. Foram trilhões tirados do Brasil. Então o cara não tem pátria, ele não é patriota, ele não pensa no Brasil. Então ele é o cara ideal para estar no governo. O sistema financeiro global quer Lula no governo. Porque quando o Lula estava no governo, ele triplicou o juro para eles. Então você pegava um empréstimo e pagava uma fortuna, só de juros, durante o governo dos esquerdistas. E nós tivemos 33 anos de governo de esquerda. Não tivemos governo de direita. Você tem áudio de Lula na final da década de 90, se não me engano 98, 99, ele numa reunião com um grupo dele, festejando porque tinham matado a direita no Brasil. E o pessoal pensando que Fernando Henrique era de direita, que o Sarney era de direita, que Collor era de direita, nunca foram. Sempre foram de esquerda e sempre favoreceram essa exploração do Brasil. O que começou a parar um pouquinho a exploração, não parou totalmente, porque o governo é de muito pouco tempo, é o governo Bolsonaro. Então o Bolsonaro é a persona non grata para o mundo, porque o estrangeiro sempre fez o que quis aqui, nesses 33 anos, né, de governo praticamente comunista, socialista que nós tivemos, e agora com Lula vai continuar a mamata toda. Por isso que você tinha o mundo todo contra Bolsonaro. A mídia toda, né, mentiras e mentiras todo dia defamando o cara de tudo que eles podiam inventar, e isso era um patrocínio mundial. Então essa derrota agora, ela foi roubada sim. Basta você ver os 7 de setembro que nós tivemos, as motocicletas, as carreatas, milhões de gente. O que Lula fez? Quantas pessoas ele leva no movimento dele? É insignificante. Insignificante. Um deputado federal
num movimento qualquer que faça, esses garotos que foram bem votados aí, leva 10 vezes mais do que Lula levava. E olha que Lula paga, hein? O Bolsonaro é tudo de graça. Então, o voto foi roubado? Foi. É claro que foi. Porque quando você pega o boletim de urna, tem um voto a cada 3 segundos. Isso é roubo. Ninguém vota em 3 segundos, um atrás do outro, não dá tempo. Pega 3 segundos no relógio e vê se você consegue fazer uma votação, não consegue. É no mínimo 3 a 4 minutos. Não tem isso quem sabe votar, quem sabe tocar na máquina. Do contrário, se for uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, né, zerado de sistema de informática, que não sabe nem mexer em caixa eletrônico, esse cara vai demorar muito mais, vai levar mais de 5 minutos para fazer uma votação. Então, quando você vê uma coisa programada, isso foi um programa de computador. Tá claro. Agora, o que vai ser feito pelo governo militar não se sabe. Né? Se o governo militar já está vendido, se foi comprado, porque o dinheiro veio do mundo todo, é muito dinheiro. Se os generais não fizerem nada, foram vendidos sim, foram comprados a peso de ouro. Isso está na cara. A gente não tem que estar xingando o nordestino, estar xingando A ou B ou C porque Lula ganhou. Não, porque Lula não ganhou, ele não levou na realidade. Ele levou no roubo, ele levou numa manipulação de programa de informática. Por que que eles não querem o voto impresso ao lado da máquina? Porque o voto impresso vai fazer a confrontação. E não podia ter confrontação. Entendeu? Acordem e vejam isso. Se a coisa fosse tão realista, não tinha o menor problema de ter o voto impresso do lado. Você fazia o voto ali, apertava o botão, a máquina imprimia teu voto e ia botar na urna. A hora que desse um problema, abre a urna e vamos contar se vai bater com a memória do computador. Não bateu, não, então tá errado. Bateu, então tá beleza. Quem não deve, não teme. Eles não tinham por que fazer todo o trabalho que fizeram, gastar uma fortuna, ir para dentro do Congresso brigar, por causa de um papelzinho impresso. É por quê? Porque o papelzinho impresso ia denunciar o roubo. Mas o que eles estão fazendo é com apoio lá de fora, de países lá de fora. Né? O Brasil é o quintal de exploração deles. Aqui nunca deixou de ser colônia de exploração. Uma colônia de exploração de recursos naturais. Isso é que o Brasil sempre foi desde que foi descoberto. E foi passado de dominador para dominador. Ela teve Portugal aqui. Quando Portugal saiu, veio a Inglaterra, porque Portugal devia dinheiro à Inglaterra. A Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial, se endividou, entregou para os Estados Unidos. Eles ficaram dominando aqui durante anos. Né? E agora a China está tomando o lugar dos Estados Unidos, comprando tudo que tem dentro do Brasil. A gente tem passado de dominador para dominador, de explorador para explorador, desde que o Brasil foi descoberto. E quando você tem um patriota aqui, eles querem tirar, como tiraram a família imperial, que eram patriotas. E criaram aqui uma república desgraçada que só atrasou o Brasil. Quem estuda vai ver o quanto que o Brasil crescia anualmente na época do Império. E quando entrou a República, houve uma paralisação total. E o Brasil só veio a crescer depois da Segunda Guerra Mundial, muito pouco, e depois no regime militar. Então é questão de estudar. Você, quando estuda a história, você sabe o que foi feito, você sabe o que está sendo feito, você sabe o que está envolvido naquela eleição, você tem uma noção diferente. Né? Do contrário, você vai falar coisa do que você sente, do que você viu na Globo. Aí não tem nada a ver, filho. A história é muito mais pesada do que isso, tem muito mais fatores envolvidos, diversos países envolvidos nessa exploração. Quem manda nas pedras preciosas é a Holanda, né? E ela sai do país. Para você ter uma ideia, o Uruguai não tem uma mina de ouro, é o primeiro produtor de ouro da América Latina. Não tem uma mina de ouro. O ouro sai do Brasil, vai para o Paraguai, de lá oficializa para ir para a Europa ser vendido lá. Aí você me explica, como é que um país que não tem uma mina de ouro é o maior vendedor de ouro da América Latina, o maior produtor? Produz da onde? Do rabo deles? Né? Então, quando você tem um conhecimento maior, tu fica até mais indignado. Eu tenho até que me controlar para não falar bobagem. Mas é o que acontece. Né? Então, quando você vai vendo as coisas que estão acontecendo, dá até raiva desse sistema militar que nós temos hoje, né? Desses generais vendidos, todos colocados nos últimos anos por Fernando Henrique, Lula e Dilma, todos comunistas, deixando tudo isso acontecer. Né? Cruzaram os braços e deixaram o Brasil caminhar para onde está caminhando. Bolsonaro tentou frear essa situação aí, mas também não teve condições talvez emocionais, psicológicas, de encarar como deveria ser. Porque o grande mestre aí, Olavo de Carvalho, antes de morrer, falou: Bolsonaro é um excelente administrador e está administrando muito bem o Brasil, mas é um péssimo governante. Ele não soube governar. E tanto que ele não governou. Quem governou o Brasil foi o STF, que fez o que quis e proibiu ele de agir. Tudo que ele queria fazer era proibido. A única coisa que ele pôde fazer foram obras, né? E mexer em algumas poucas coisas. Mesmo assim, ainda foi um governo infinitamente superior ao que a esquerda foi e do que a esquerda será. Um abraço aí, pessoal. Fica com Deus todo mundo.